O tema do vídeo de hoje é: a crise do lixo é apenas um sintoma. Antes de começar a falar propriamente do assunto, eu queria fazer uma divulgação. A gente tem agora um site e uma newsletter da Tribuna do Banheiro. Tá tudo ali no Substack. O link tá aqui embaixo no vídeo e para quem está vendo no Instagram, deve estar no Stories. O Substack é uma plataforma para você se inscrever, coloca seu e-mail e ali você passa a receber a partir dali diretamente no seu e-mail as mensagens e os textos e todo o conteúdo que a gente vai produzir e pode regular o que você quer, o que você não quer receber. Para além da newsletter e do site, a gente tem agora também um Apoia-se, com diversas patamares ali de recompensas para a gente poder financiar o nosso trabalho. Além disso, tem também o Pix, que vai estar aí todo o vídeo, no início do vídeo, na tela, para você poder contribuir da maneira que você puder, para que a gente possa caminhar ainda mais na qualificação de um pensamento crítico localizado, territorializado, que faça avançar a consciência e qualificar, de fato, os debates estão empobrecidos, maniqueístas e rasos que acontecem por aqui. Bem, vamos lá. A crise do lixo de Tubarão não é uma crise técnica e é muito pouco dizer que é um problema moral, porque, olha só, é muito difícil acreditar que, do ponto de vista técnico, a prefeitura não soubesse, que estava muito perto de não ter possibilidade de colocar novos termos aditivos no contrato de licitação com a empresa que prestava o serviço no ano passado e nem que havia problemas muito graves, né, com os editais de licitação colocados que foram, né, questionados pelas empresas participantes. O governo sabia disso, ele não é incompetente nesse sentido. Fica evidente aí que, e também o problema não é moral, eu duvido muito que fosse uma intenção maligna de prejudicar a população e encher de lixo a cidade como um vilão do Capitão Planeta. Acho que não era isso mesmo. Mas é um problema político. Fato é que nós não sabemos. A gente vai ter que esperar o Tribunal de Contas do Estado fazer uma verificação do porquê essa sequência de atos públicos muito mal colocados resultaram nesse problema tão grave que é a desregulação total da coleta de lixo, um problema, enfim, tremendo do ponto de vista sanitário. O que eu proponho pensar é também num problema imediato, numa solução imediata, que seria questionar minimamente, que viesse a se explicar para a população verdadeiramente, né, sobre o que aconteceu. Mas para poder questionar de maneira qualificada, nós teríamos que ter um acesso mais ou menos consistente, uma certa familiaridade com o processo de controle do poder executivo, como a gente pode recorrer a certos expedientes formais para isso. Quem deveria fazer isso é o poder legislativo, cuja função é fiscalizar. Mas veja, se a gente chegou nesse ponto, é porque faltou fiscalização. O Matheus Madeira faz, né, uma parte do trabalho de fazer a denúncia, o que o resto da bancada ali da Câmara de Vereadores faz muito pouco ou não chega até a população qualquer tipo de questionamento, indagação, enfim, constrangimento administrativo para que se dê respostas. Mas o que eu proponho é a gente olhar para essa questão estruturalmente, olhando realmente para a crise do lixo de Tubarão como um momento, como o sintoma mais aparente de um problema estrutural, que é justamente a falta de capacidade da população de poder intervir formalmente na administração pública. Olha só, a gente é passivo, nós somos objeto da gestão, nós não participamos de maneira nenhuma. O que acontece na pseudo-democracia que a gente vive uma infra, né, abaixo, uma democracia menor? Nós vamos lá, a cada 2 anos, apertamos números numa urna e vamos para a nossa casa. O que nós temos a dizer, a pensar, as nossas necessidades passam por um filtro de perda de intensidade de poder político, né? Vai aos poderes instituídos, aos supostos representantes. Se trata de uma democracia indireta. E a democracia indireta é a menos democrática das democracias.
Você vê os partidos políticos? Os partidos políticos são empresas, empresas que têm que performar, que têm que dar resultado. E a dinâmica de relação dentro dos partidos não deixa a desejar em nada em relação a qualquer outro ramo do sistema capitalista. Se trata de dar resultados. E quem não dá resultado, quem atrapalha, sai fora. Não existe democracia na maioria esmagadora dos partidos, nós assim chamamos, nós comunistas chamamos de partidos da ordem, que estão ali para remendar, melhorar, mas jamais para reestruturar a ordem política vigente. Nos partidos políticos, manda quem tem mandato. Mas a degradação que a dinâmica política formal passa, o que acontece ali, é resultado do processo de degradação econômica nosso. Olha só, a nossa geração tem pouquíssimas possibilidades de, por exemplo, comprar um imóvel. A taxa de juros ela é absurda. O salário mínimo, graças aí a Lula e Haddad, está proibido de aumentar para além do teto de gastos. Essa taxa de juros, inclusive, que a gente paga para financiar a construção ou a compra de um imóvel, é a mesma taxa, que é uma taxa impossível, virtualmente impossível de se pagar, nós pagarmos, é a mesma taxa enorme que remunera os títulos da dívida pública, que remunera a alta burguesia brasileira e mantém o Estado brasileiro refém dessa burguesia. A gente junta isso à criação de novos empregos no Brasil, via de regra, mesmo empregos de carteira assinada, são empregos de baixíssima qualidade. São empregos que remuneram mal quando não fazem em uma escala 6 por 1 ou muito pior. A possibilidade que a gente tem de pensar no futuro de uma maneira positiva é muito pouca, requer um pouco de delírio até, de pensar que as coisas vão melhorar se eu continuar trabalhando e tal. Não há perspectiva positiva. A crise econômica, a crise do trabalho, das relações de trabalho, a crise ecológica, tudo isso vai criando um caldo onde os extremistas vicejam. Eu sei que muita gente tem muita antipatia quando eu afirmo categoricamente que eu sou antilulista, mas eu vou dar um exemplo muito claro aqui do porquê isso não é uma indisposição, isso é uma necessidade. O governo Lula vem comemorando a diminuição do desemprego e a criação desses empregos de carteira assinada, mas esses empregos criados não são capazes de remunerar suficientemente as pessoas para elas terem dignidade. O teto de gastos, toda a ideologia neoliberal vai criando pessoas que trabalham cada vez mais e cada vez mais se desesperam. Os extremistas vicejam nesse mundo onde não há perspectiva de futuro, onde as pessoas anseiam vendo o futuro como algo muito ruim, o que não tem possibilidade de prosperidade, só vem sacrifício e empobrecimento, percebe a necessidade de um rompimento com essa loucura, com essa insanidade, com essa desonestidade que é o gerenciamento do capitalismo. Isso que a esquerda tenta tratar pela via da intelectualização, pela via da racionalização, é algo extremamente desleal. As pessoas pensam com a barriga, diz aí, né? O Paulo Galo, não confundir com o Paulo Gala, que está envolvido lá com o negócio do Banco Master. Não dá para exigir decência de uma pessoa que vive, as pessoas que vivem numa situação completamente degenerada. A classe média, a esquerda, tenta dizer que as pessoas têm que votar melhor, que as pessoas têm que ser mais sensatas. Chamam aqueles que estão vinculados a esse laço político do desespero enraivecido como burros, como gente que não sabe o que diz, enfim, gente que é menor, é mais baixo, rebaixado, tem uma prepotência muito grande na ideia da esquerda de que se o povo fosse mais inteligente, votariam em pessoas que defendem os verdadeiros interesses da classe trabalhadora, e aí teríamos um congresso progressista e toda essa estupidez tremenda. Não há como uma pessoa pensar com criticidade quando ela está desesperada. E essa é a situação da classe trabalhadora brasileira. Ela, mesmo empregada, mesmo assalariada, está desesperada.
Mas veja, a situação absurda da crise do lixo de Tubarão não é capaz de produzir um movimento emancipatório, de politização. A gente fica preso nessa situação de queixosa, reivindicativa, sem ação, sem agência. Esses instrumentos de representatividade, de democracia indireta, acabam impedindo, francamente, que a expressão da insatisfação tenha uma consequência institucional, objetiva, real, concreta. A única maneira que eu vejo de ter uma resposta consistente para a crise do lixo é se a Câmara de Vereadores de Tubarão abrisse um processo de cassação do mandato de Sorato Júnior. Essa mentira que a esquerda conta de que é possível a eleição de um parlamento progressista ignora a materialidade do que é o capitalismo, um movimento natural que é de degradação das condições materiais e, portanto, das condições emocionais, psíquicas e cognitivas das pessoas. Todos nós, numa situação angustiosa, sem possibilidade de fazer laços críticos, de pensamento, de possibilidade de construção de perspectiva de futuro coletiva, de ação política que transforme a realidade, nós vamos nos encontrar e repetir a mesma coisa que repetem esses que estão capturados por isso. Somos poucos que tivemos a oportunidade, que temos o privilégio de poder parar, pensar, conversar e encontrar alguns que nos façam olhar para o mundo com mais atenção, parcimônia, rigor. A crise do lixo de Tubarão é um sintoma da falta de democracia direta. Desde lá, de 1986, da campanha das diretas já, não há movimento para a constituição de avanços reais no sistema político brasileiro. No capitalismo, quando a democracia não avança, não vai se tornando cada vez mais uma democracia direta, ela vai cada vez mais evoluindo e se tornando uma ditadura dos endinheirados, que compram, vendem vagas parlamentares, financiamentos de campanha, candidaturas ao executivo, ao legislativo, indicações ao judiciário. Quem manda é o dinheiro. Quem manda é quem detém o capital. Por isso, o nome do sistema político que nós vivemos se chama capitalismo. A única maneira de superar esse sistema cada vez menos democrático é criando instâncias formais de poder popular, poder direto, democracia direta. Por isso, a proposta que os comunistas trazem é da constituição de conselhos de bairro, que não sejam apenas, e isso é fundamental, instâncias consultivas e de denúncia, que se tratem de fato de instâncias dentro de cada município que possam ter poder de determinar a pauta do poder legislativo, aprovar ou não aprovar o orçamento municipal. Realmente instâncias que possam determinar quais são as posições dos parlamentares dentro das assembleias legislativas, da Câmara e do Senado. É muito pouco votar uma vez a cada 2, a cada 4 anos e deixar que o parlamentar decida sobre todas as pautas que puderem vir a surgir durante a sua legislatura ou o seu mandato no executivo. Isso não é democracia, isso é uma lógica de atravessadores que são atravessados também pelo poder do dinheiro, orientados para onde a próxima eleição pode os levar. O carreirismo, a supressão de posições e de ideias que possam ameaçar a eleição ou a reeleição de alguém é uma degradação plenamente existente em partidos de direita, extrema-direita e de esquerda. A construção dos conselhos de bairro, conselhos territoriais, é uma oportunidade também de qualificar o debate. Você para e pensa, você bota um lulista que está tentando construir a sua casa, que está tentando financiar a compra de um imóvel, e bota um bolsonarista que tem o poder aquisitivo semelhante e também está tentando fazer o mesmo movimento de adquirir um imóvel. Você acha que essas duas pessoas vão sair no tapa
em relação à taxa de juros, algum deles vai defender a manutenção da Selic a 15%? Quando a gente vai pensar pelas necessidades objetivas da classe trabalhadora, todo trabalhador e toda trabalhadora é antibolsonarista, que defende a manutenção da taxa de juros, e antilulista, que também defende a manutenção dessa taxa de juros criminosa contra a economia popular. Ao que tudo indica, a crise do lixo de Tubarão vai passar. As coisas vão se amainar e quem sabe isso tem alguma consequência aí na próxima eleição. Mas o problema estrutural da falta de incidência popular sobre o exercício do poder vai seguir acontecendo. E certamente, depois dessa, vai ter algum outro problema, alguma outra crise, algum outro escândalo para atrapalhar a nossa vida. E ficando cada vez mais grave, porque também são os interesses de se apropriar, né, por parte da direita, mas também da esquerda, desse setor que consegue dialogar com o desespero, consegue fazer do desespero algo a ser expressado, isso é muito importante, de tal forma que a pessoa continua desesperada, continua oprimida, continua sem perspectiva, mas pelo menos ela pode demonstrar essa bestialidade, tentar normalizar esses absurdos. Essa é a aliança entre esquerda e direita que precisa ser combatida. A gente tem que dialogar com o desespero, mas na construção de uma alternativa de superação dessa situação desesperadora. Para isso, a gente está apresentando um programa comunista, fazendo uma revolução que não é armada, que não é, enfim, fantasiosa aí, mas é uma revolução institucional da criação de outra institucionalidade. E para isso vai precisar de muita luta e muita briga política. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que a gente tem a nossa newsletter e nosso site ali no Substack, o link está aí na descrição ou no Stories. E a gente tem também o nosso Apoia-se, quem quiser apoiar a melhora aí do nosso trabalho aqui na Tribuna Tubanheiro, a gente precisa pagar os softwares que a gente usa, a gente precisa pagar o trabalho de quem pesquisa, quem, enfim, levanta informações. Isso tudo não chega aqui, enfim, não falo isso da minha cabeça, né? Isso toma tempo, então esse trabalho requer subsídio. Quem puder ajudar, a gente agradece muito. Dá uma olhada ali no nosso Apoia-se, vê como é que você pode ajudar, ou manda o Pix, está aqui o QR Code na tela. Até semana que vem.